sou a editora assistente de Economia do Correio do Povo, Karina Raif, e hoje o Direto ao Ponto volta a falar sobre a declaração do imposto de renda. A Receita liberou o programa Gerador para download e a partir do dia 15 de março será possível enviar o documento. O prazo máximo é 31 de maio. Quem está aqui para tirar as dúvidas é a Eliane Soares, que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Eliane. Exatamente, Karina. O programa acabou de ser disponibilizado no site da Receita. Eu mesma aqui já baixei, já fiz o download e já comecei a rabiscar algumas coisas aí. Mas, como você mesmo disse, somente a partir do dia 15 que vai ser possível fazer o envio de fato da declaração. Então, por enquanto, aí é bom, serve para o pessoal já ir inserindo os dados, fazendo as suas conferências, anotações, verificando se está faltando algum documento a ser complementado. Então, essa é a hora de aproveitar e ir lá testar o programa, ver se está tudo funcionando, se principalmente possui todos os documentos necessários para fazer a entrega. E, Eliane, esse ano nós tivemos algumas mudanças, né? Eu queria saber se podia explicar as principais mudanças da declaração desse ano. Esse ano as mudanças foram bem significativas no que se refere aos limites, né, de isenção, aos limites de quem está obrigado ou não a fazer a entrega. Para te ter uma ideia, Karina, até o ano passado, estavam obrigados a fazer a entrega do imposto quem recebia rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Esse ano, esse valor foi atualizado para R$ 30.639,90, tá? E a grande novidade também foi essa majoração no limite de quem possuía rendimentos isentos e não tributáveis. Até o ano passado era 40 mil e esse ano subiu para 200. Então, com isso, a Receita Federal, no próprio dia da live, ela explicou que muitas pessoas vão ficar liberadas de fazer a declaração do imposto de renda, mas que ainda requer bastante cuidado quanto às demais situações de obrigatoriedades a que o contribuinte pode estar sujeito, né? Daqui a pouco não se enquadra na questão dos rendimentos tributáveis, mas se enquadra em alguma das outras 8, mais ou menos, situações que temos, né? Então, assim, fora essas duas situações que eu te passei, da questão de rendimentos tributáveis e de isentos, também foi aumentado a questão da Receita Bruta da Atividade Rural, que até o ano passado era de R$ 142.798,50. Esse limite foi para quem operou acima de R$ 153.199,50 E um outro que também teve uma elasticidade bem grande foi para quem possuía posse ou propriedade de bens até 300 mil no ano passado e que para esse ano foi para 800 mil reais, entendeu? Então, houve aí essa grande mudança por parte da Receita que vai acabar liberando muito dos contribuintes de realizar a entrega, tá? Cerca de 4 milhões devem ser desobrigados, né, de declarar. Exatamente. É essa a estimativa que a Receita Federal fez. Uhum. E também algumas pessoas ficam em dúvida que isso não mudou, mas também algumas pessoas têm dúvidas sobre a declaração de imóveis financiados, imóveis recém-adquiridos. Como que se faz isso, Eliane? Pois então, essa questão da aquisição dos imóveis, ela sempre gera muitas dúvidas. Tem pessoas que imaginam que devam declarar o valor integral do imóvel, o valor que ele vale. Por exemplo, fui lá, comprei uma casa que vale 800 mil reais, mas só que eu não desembolsei efetivamente esses 800 mil reais. Eu fiz um financiamento, por exemplo. Eu dei, digamos que 200 mil de entrada e no decorrer do ano paguei algumas parcelas. O que deve ser feito? Eu não vou registrar na declaração de imposto de renda os 800 mil, eu vou registrar aquilo que efetivamente foram pagas, se eventualmente foi pago despesas de corretagem, os impostos que acarretaram em cima disso. Então, é somente isso. E também não devo registrar na coluna de dívidas e ônus reais
que eu fiquei devendo X parcelas para o banco. Não. Quando se trata de aquisição de um bem, de um patrimônio, a gente só deve registrar aquilo que efetivamente foi pago e não se deve fazer nenhum registro na aba de dívidas, tá? E voltando a falar sobre o programa, uma outra dúvida que os leitores passam aqui para o jornal é sobre a opção pelo modelo simples ou completo. Como que faz essa escolha? Essa escolha ela é bem intuitiva, mas primeiro é bom o contribuinte observar se ele tem despesas, bastantes despesas daquelas que podem ser deduzidas, né? E se ele não tem, porque eventualmente opta pelo formulário simplificado, aquele contribuinte que não tem essas despesas de forma comprovada. Porque o que acontece? O formulário simplificado, a própria Receita oferece um desconto de 20%, que é limitado aí a um valor de 16.754, tá? Então, o que ocorre? No momento que tu está preenchendo a tua declaração, tu pode acompanhar, logo no canto esquerdo da tua tela, qual é a declaração que vai ser mais favorável, se a completa ou se a simplificada. Porque na completa, tu efetivamente, todos os gastos dedutíveis que tu tiver, que tu registrar ali, tu tens que ter os comprovantes. Caso tu não tenha, esqueci de pedir o recibo do psicólogo, do dentista, não tem mais como voltar atrás, porque estamos falando aí de documentos do ano de 2023, né? Não podemos esquecer. Então, isso, se a pessoa esqueceu, muitas vezes fica difícil de voltar para trás e solicitar esses documentos com data retroativa. Então, aí é esse momento que, muito provavelmente, o contribuinte vai optar pelo formulário simplificado. Além de tudo, ele até também tem alguma certa vantagem, digamos assim, em relação ao formulário completo, porque, de alguma forma, ele se torna mais fácil para a Receita fazer uma análise e ele ir com uma certa facilidade para a fila de restituição, assim, se ele cumprir os demais requisitos ali, que se tiver restituição, no caso, né, optar pela pré-preenchida, optar pelo recebimento via Pix, né? Então, essa declaração, ela vai ter mais atributos para entrar mais rapidamente na fila de restituição. E falando sobre as deduções, o que é possível deduzir? Então, é possível deduzir, tá? Despesas médicas, despesas odontológicas, tá? As despesas com os dependentes e as despesas que esses dependentes vierem a produzir também, sejam despesas escolares, as despesas médicas, com psicólogos, tá? Então, basicamente, essas despesas, elas não tiveram nenhuma alteração e nem o valor que a Receita sempre dava como desconto foi alterado, tá? A despesa do dependente não mudou, eu vou buscar aqui a informação já para te passar, e também não mudou os tipos de despesas, né? Então, elas seguem sempre aquele mesmo critério, tá? Uhum. Olha, a despesa de dedução por cada dependente, por si só, ainda segue no valor de R$ 2.275,08. A despesa, o limite da dedução das despesas com instrução por dependente também permanece o mesmo, é o valor de R$ 3.561,50, tá? Então, por exemplo, se o contribuinte tiver um dependente que estuda, frequenta escola particular, ele vai ter a despesa do dependente e mais a despesa com os gastos escolares. E as pessoas ficam muito ansiosas para receber a restituição, né? A gente sabe que tem uma lista de prioridades, mas tem algumas vantagens para quem declarar e optar por receber pelo Pix, por exemplo. Exatamente. A fila de prioridades da Receita, ela já desde o ano passado, foi a grande novidade do ano passado, foi a prioridade para pessoas que têm idade igual ou superior a 80 anos, logo em seguida vem aqueles idosos de 60 anos ou mais, e junto com esses, os portadores de alguma moléstia grave, tá? Logo em seguida vem os professores, né? Desde que a maior renda daquele professor seja realmente do magistério, e depois vem os demais contribuintes, aqueles que optaram justamente pela pré-preenchida,
e optaram por receber a restituição via Pix. Uhum. E todas essas categorias de prioridade que eu te mencionei, cada uma delas, a fila, né, justamente a fila de prioridade para receber a restituição vai ser justamente a data da entrega. Então, por exemplo, e cada um compete com cada categoria. Então, por exemplo, um idoso que entregou no dia 15 de março e o outro idoso que entregou dia 16, por exemplo, vai ter a prioridade quem entregou primeiro, o idoso do dia 15, entendeu? Uhum. E uma curiosidade é que as pessoas, muitas não sabem que é possível reverter o imposto para doação para algumas instituições, né? Como é que é possível isso? Exatamente. Eu não diria reverter, o termo que a gente está usando é destinar, tá? Ainda ontem, no dia de ontem, o CRC, o SESCOM e mais algumas outras entidades, juntamente com a Assembleia Legislativa, fizeram o lançamento da campanha Valores que Ficam, tá? Então, todo aquele contribuinte que fizer sua declaração pelo formulário completo e quiser destinar até 6% do imposto devido, tá? Ele pode destinar para os fundos da criança ou para os fundos do idoso. E nem precisa se preocupar, porque o próprio programa vai se encarregar de te dizer assim, olha, a tua declaração permite tu doar até X reais, né? Então, a pessoa vai poder fazer a escolha ali da entidade e fazer a sua destinação, já sai o DARF. Então, digamos assim que um caso que a pessoa teria um valor para pagar, vai pagar aí determinado valor e aquela diferença limitada ali aos 6% desse imposto vai direto para os fundos, ao invés de ir para os cofres públicos, entende? Uhum. Então, as pessoas têm até o 31 de março para organizar esses documentos e realizar a sua declaração. E a partir do Não, a partir de 15 de março já pode entregar. Perdão, até o dia 31 de maio, o prazo máximo para declarar, do dia 15 de março até 31 de maio. E a partir do dia 31 de maio inicia os lotes de restituição até o dia 30 de setembro, em 5 lotes. Exatamente, já 31 de maio já vai começar a liberação dos lotes de restituição, e aí o pessoal vai ficando atento e procurar ficar acompanhando aí o andamento do processamento da sua declaração. Se chegar até o último lote e não tiver recebido, algum problema tem. Então, por isso, a gente recomenda que as pessoas procurem acessar a aba Meu Imposto de Renda no portal ECAC da Receita Federal e ficar acompanhando ali o andamento do processamento da declaração. Então é isso, Eliane. Muito obrigada pelas explicações. Vamos seguir acompanhando. Está bem, Karina. De nada, um abraço. E obrigada pela oportunidade aí de poder estar esclarecendo alguns pontos para os contribuintes. Obrigada, um abraço. Outro.